Fala, torcedor vascaíno, tô de volta aqui na área no canal mais uma vez. Desde já, saudações vascaínas. Sejam todos bem-vindos ao canal Paraibano Vascaíno. Aqui abordamos tudo sobre o nosso Vascão, notícias, informações, novidades, lances. Ou seja, se você quer, torcedor vascaíno, ficar informado daquele jeito simples no YouTube, você está no canal certo, no canal Paraibano Vascaíno. Bom, como sempre, desde praxe, saudações vascaínas, e vamos para o vídeo de hoje, que está recheado aí de informações sobre o nosso Vascão. Um dia movimentado. Hoje tivemos aí a apresentação dos 3 reforços para a temporada 2021 no time do Vasco, e tivemos aí o destaque hoje, durante todas essas notícias, as informações de hoje. O que está em destaque é o diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, o Alexandre Pássaro. Iremos, e no final do vídeo eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo todos os destaques, o que foi de destaque aí da entrevista do Alexandre Pássaro no final do vídeo, para vocês acompanhar o que ele falou. Ele falou sobre Cano, falou sobre Benítez e falou também sobre os destinos de Leandro Castan, Iago Pikachu, Elton Nem. Vocês vão acompanhar no final do vídeo aqui. Eu vou deixar para vocês no final todos os destaques, ou seja, os pontos principais que o Alexandre Pássaro deu hoje na entrevista aí da apresentação dos 3 reforços do Vasco. Mas vamos de informação. Temos algumas informações do dia de hoje. Então, vamos falar aí sobre as apresentações, né? Foi apresentado oficialmente Marquinhos Gabriel, Zeca e Hernando ali hoje. A apresentação que aconteceu na Vasco TV. Teve destaques aí da vontade dos 3 jogadores atuar com a camisa do Vasco, e já tende algum desses 3 jogadores a estrear já aí no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Bom, vamos falar aqui também de Marcelo Cabo. Marcelo Cabo já aparece aí no bid da CBF, ou seja, já está apto para estrear contra o Nova Iguaçu neste sábado, que acontece pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. E uma coisa que me chamou bastante atenção em relação ao zagueiro Wesley, que também está aí com um destino indefinido. É absurdo um jogador que recebe 300 mil de reais sem atuar como não vinha atuando como titular do Vasco, né? Então é um jogador com um salário altíssimo, que não estava tendo contribuição e nem produtividade dentro do campo. E vamos falar aqui também, hoje a garotada do Sub-20 estreou na Copa do Brasil com goleada. A garotada foi bem, como eu falei aqui nos meus vídeos no canal, falando sobre a garotada que não poderia ser cobrada no Campeonato Carioca, porque era um nível diferente do nível que eles jogam, ali da categoria que eles jogam, né? E hoje a garotada venceu o Planaltina do Distrito Federal no placar de 6-0. Teve 3 gols, destaque do atacante Arthur, que marcou 3 gols, e o Vasco avançou para as oitavas de finais aí da Copa do Brasil. Então a garotada mandando muito bem, já que fez aí uma excelente temporada passada, conquistou 4 títulos aí inéditos para o nosso Vascão. Então é isso, essas são as novidades do dia de hoje, as informações, né? E outra informação também, que Cano, que era o que eu mais queria, que Cano continuasse, e por enquanto está continuando no Vasco. E o Alexandre Pássaro falou que ele quer ficar no Vasco, né? Quer ficar no Vasco, quer jogar a 2ª divisão com o Vasco. Então, com isso, ele pode aí ser o novo capitão do Vasco, porque para mim ele merece, pelo jogador que ele é e pela liderança que ele tem dentro de campo, o German Cano, beleza? Então essas são as informações, torcedor vascaíno, e eu vou deixar aí para vocês as principais palavras aí que o Alexandre Pássaro deu na sua entrevista hoje, que aconteceu à tarde na Vasco TV. E vou deixar minha opinião sobre ele. Para mim, estou gostando do trabalho dele, está demonstrando que é um profissional transparente. Então fazia tempo que eu não tinha visto dentro do Vasco um diretor executivo tão transparente como Alexandre Pássaro. Inteligente, desenrolado, sabe falar,
Então, tá acertando por enquanto que está dentro do patamar do Vasco, essas contratações, né? E vamos aí acompanhar, fica aí você, torcedor vascaíno, com as principais palavras da entrevista de Alexandre Pássaro. Desde já, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu! Na verdade, o Benítez é uma coisa que já tem se desenvolvido, se desenrolado desde a semana passada. Se eu não me engano, quarta ou quinta-feira da semana passada, então estamos aí fazendo uma semana. O que aconteceu foi que eu acho que na segunda-feira, o diretor de São Paulo, Carlos Belmonte, de quem eu gosto muito e aproveito para mandar um abraço, ele falou na imprensa, enfim, não sei se de forma intencional ou não, mas ele falou na imprensa sobre essa negociação que a gente estava tratando. O Muricy também, outro amigo meu, também falou ontem. Mas as coisas assim, elas já começaram a ser tratadas desde quarta-feira, então não é agora que há pendência, que há exigência. Eu falei bastante com o Benítez manifestou para mim o desejo de sair, o desejo de ir ao São Paulo, e como eu disse na outra coletiva, não terá nenhum jogador que ficará no Vasco a contragosto. O jogador estará no Vasco se ele quiser estar no Vasco, com uma condição, que as condições, com uma condição não, mas com um ponto importante, que as condições de saída sejam feitas do jeito do Vasco. Então ele pode decidir tranquilamente que ele quer ir embora, e eu não vejo mal nenhum nisso, minha relação com o Benítez é ótima, e eu entendo, ele deve ir ao São Paulo até o final do ano, emprestado e etc. A gente continuará com aquele percentual que a gente tem, caso ele um dia seja vendido, mas as condições de saída que ainda estamos tratando, e provavelmente a gente deve concluir entre hoje e amanhã, e aí depois da conclusão, como eu tenho feito, a gente expõe quais foram essas condições, mas agora eu não vou abrir, mas posso garantir que não envolve o jogador Shailon. Depois, as condições para a saída serão as condições que o Vasco tem tratado. Isso não é uma queda de braço, não é um cabo de guerra, não é nada disso. Eu tenho falado diretamente com o Benítez e seus representantes, e eles têm falado com o São Paulo. Eu falei algumas vezes só com o Rui, que é o diretor executivo do São Paulo. Então, a coisa está se desenhando para que se conclua entre hoje e amanhã, para que ele rescinda o contrato dele aqui, para que ele vá ao São Paulo, e o Vasco ainda fica com um percentual e muitas outras condições que eu vou apresentar, ou a nossa assessoria vai apresentar na hora certa, mas a gente vai sim respeitar o desejo do atleta de ir embora, desde que as condições que a gente colocou na mesa para que ele saia sejam cumpridas. Se as condições não forem cumpridas, ele não vai para o São Paulo, ele fica no Vasco da Gama, ainda que a contragosto. A gente tem que fazer primeiro a vontade do Vasco da Gama, mas respeitando e observando e entendendo sempre a vontade do jogador. Mas, neste caso do Benítez, depois de uma semana de negociação, a gente está chegando a um bom termo, alguma coisa que respeite a vontade dele, mas que também respeite os interesses do Vasco. Sobre o Cano ele tem contrato conosco até 31 de dezembro desse ano, 31 de dezembro de 2021, e o Cano não tem problema, isso eu ouvi dele e ouvi do empresário dele, que ele não tem problema nenhum em jogar a segunda divisão. Segundo as palavras do próprio empresário, jogar no Vasco, jogar com a camisa do Vasco, e até pelo que o Vasco, a exposição que o Vasco deu a ele, não tem divisão, e ele tem sim esse interesse, tem outros interessados, mas que não chegaram até o Vasco, esses interessados foram direto no empresário dele, e o Cano apenas não continuará caso alguma coisa mude de figura. A gente passa por uma reestruturação completa dentro do clube, mas também financeira, e a gente está tratando com o Cano, assim como com outros atletas, algumas questões financeiras de passado e de futuro, para que todo mundo esteja na mesma página e que ele possa ficar. O nosso desejo total, o nosso esforço total é para que ele fique. É para que o Cano continue conosco, no mínimo, até o final do ano. Hoje não é o momento da gente falar em renovação de contrato do Cano, porque a gente precisa resolver ainda algumas coisas, botar o trem de novo no trilho, e aí, a partir disso, com o passar do tempo, a gente começar a pensar nisso de uma forma consensual e, enfim, bilateral junto com o empresário dele. Mas o nosso esforço vai ser total para que o Cano fique, porém o nosso esforço tem um teto, o nosso esforço tem um limite, o nosso esforço é o nosso pé no chão. Então, se por acaso, por algum momento, que eu não acredito e nem quero acreditar, o Cano não possa ficar, a gente vai comunicar, mas no momento a gente conta muito com ele, ele está se recuperando aí daquele incômodo que ele teve naquele último jogo do Goiás, talvez esteja disponível para sábado, mas com certeza para outra quinta-feira contra a Caldense, lá em Poços de Caldas, ele estará disponível, e o nosso interesse é que ele fique disponível para ser jogador do Vasco da Gama, fazendo aquela quantidade de gols que ele fez também nesse ano de 2021. Fernando e Miguel juntos.
Estamos tratando das situações de Fernando Miguel e Castan, só que são duas pessoas importantes para o clube, duas pessoas que respeitaram e continuarão respeitando a camisa do Vasco acima de qualquer coisa, duas pessoas que sentiram muito as derrotas, enfim, tudo o que aconteceu, o rebaixamento, tudo o que aconteceu conosco, e duas pessoas, assim como todas as outras aqui. Isso eu não estou falando aqui, na verdade, basta ver o jeito que eu trato todos aqui dentro do clube, mas são duas pessoas em especial que merecem muito respeito. Então a gente está tratando com o maior cuidado do mundo essas situações, tanto do Fernando quanto do Leandro, falando com os empresários, mas também falando com eles, e nós vamos direcionar essas situações para uma maneira que fique bom para Vasco e para o jogador, independente se isso resulte em continuidade deles aqui ou saída deles daqui de alguma maneira. Então, esses dois casos a gente tem tratado de uma forma especial, de uma forma diferente, porque, diferentemente dos outros jogadores que acabaram não se apresentando, tiveram as férias estendidas por vários motivos, eu falei com quase todos, nenhum jogador está sendo castigado em estar em casa ou estar de férias ou qualquer coisa do tipo, mas frente ao direcionamento técnico, de carreira, de tempo de contrato e etc., cada um daqueles casos a gente está tratando de uma forma diferente. Mas se você pegar, por exemplo, o Leandro Castan e o Fernando Miguel, eles têm contrato até o fim de 2022, contrato esse que já existia aqui, e com base nesse contrato, um contrato longo, a gente sabe que, esportivamente, a gente pode utilizá-los, mas que também, frente a tudo que aconteceu, a gente vai passar por uma nova conversa, um novo ajuste, um novo acordo, e aí lá na frente a gente vai ver se isso vai resultar na permanência deles ou na saída deles. Só que lembrando que nós vamos fazer todo o esforço do mundo nesses dois casos para que o desejo dos jogadores também sejam atendidos. Mais ou menos a mesma coisa que eu falei com o Cano, mas aí eu estou conversando com ele sobre o desejo de cada um. Sobre os jogadores que não se apresentaram, os jogadores que estão de férias, na verdade eles estão todos sendo tratados. Cada um tem uma justificativa pelas quais não se apresentaram. E com base nisso a gente está tratando junto com o empresário e etc. Isso não quer dizer que, passando um determinado período, eles não possam se apresentar. Eles se apresentarão dentro daquilo que a gente entende, caso não haja qualquer coisa, outro clube, alguma coisa assim, mas se apresentarão dentro de um prazo e dentro de um planejamento que caiba no que o Vasco imagina para eles. Diferentemente de muitos que não entenderam a saída do Marcelo Alves. E eu aproveito aqui para esclarecer, e não para tentar fazer com que alguém concorde ou não, mas para esclarecer. O que eu disse nas entrevistas que eu dei até hoje é que as pessoas podem concordar ou não, mas as decisões do Vasco não são ao léu, não são a esmo, não são tiradas de um dia para o outro, elas são construídas ao longo do tempo. E a partir do momento da escolha pelo Marcelo Cabe, a gente começou a conversar sobre isso, a gente entendeu que nós temos 3 zagueiros jovens, Ricardo Graça, Miranda e também o Ulisses. E esses 3 zagueiros jovens se somariam ao Marcelo Alves, que é um ótimo zagueiro e um ótimo menino. Falei com ele ontem, eu desejo o melhor para a vida dele, eu fico muito feliz de ter trabalhado com ele e esperançoso de um dia trabalhar com ele de novo. Eu acho que ele está indo, se eu não me engano, alguém me falou que ele está indo para o Vitória, até pelo barulho, pelo caos criado. Eu não sabia se já tinha algum clube encaixado ou não, mas soube que ele está indo para o Vitória. Mas ele também é um jogador de 23 anos, que demonstrou muito respeito, muito amor, muita dedicação à camisa do Vasco, mas que tem 13 jogos na Série A. O Marcelo Alves tem 13 jogos de Série A. E, neste momento, a gente não pode sustentar o Ricardo, sustentar o Bruno, sustentar um Tenório, eventualmente, num jogador que tenha essa quantidade de jogos. Isso é um demérito dele, eu quero que ele tenha 1.300, mas, nesse momento, ele tinha 13. Embora, neste momento, ele não tenha terminado jogando. Então, o Hernando, somando-se Série A e Série B, ele tem 395 jogos de Série A e Série B, que é o que a gente precisa. No nosso elenco que caiu, a gente tinha 7 jogadores de 33 que tinham disputado um Campeonato Brasileiro inteiro, 38 jogos de Série A. E esse é um dos motivos pelos quais, na minha avaliação, a gente caiu, a gente rebaixou, a gente fracassou. Quando eu disse na minha primeira ou segunda coletiva de que o Vasco não estava sabendo disputar o campeonato, eu dizia sobre isso, porque só 7 jogadores dentro de 33 tinham um Campeonato Brasileiro inteiro. Então, o Hernando tem 395 jogos de Série A e Série B, o Marquinhos Gabriel tem 225
e o Zeca tem 137, se eu não me engano. São 750 jogos só nesses 3 aqui, que é o que a gente está precisando. Eu gostaria muito de estar no momento onde eu pudesse ficar e apostar e jogar com o Marcelo. E a decisão não foi: Marcelo, você está fora. Foi: Marcelo, você não será tão utilizado. E a resposta do empresário foi: então é melhor buscar alguma coisa para ele. E mais do que isso, o valor que a gente pagaria, isso é importante dizer, eu não vou abrir valores, mas o valor que a gente teria que pagar em junho e em novembro para o Madureira, para que ele ficasse, que seria a opção de compra, que a gente não imagina trazer um jogador com opção de compra e não exercê-la, ainda mais um jogador que já estava aqui. Então, a nossa ideia era exercer a opção de compra, mais o salário do Marcelo, essas 2 coisas, eu consigo pagar o salário do Hernando e ainda sobra dinheiro. Então, é só para explicar os motivos pelos quais a gente toma a decisão, que podem concordar, podem não concordar, mas é importante que a gente tenha muita convicção no que a gente está fazendo aqui. Enquanto a gente estiver aqui, é assim que a gente vai seguir. Que fizeram sondagens ao Iago e um clube que, em respeito ao clube, eu não vou abrir, se o clube que fez proposta sabe quem quiser falar, eu não tenho problema nenhum, mas eu, em respeito ao clube que me procurou e que fez uma proposta pelo Iago, eu não vou abrir, mas tem sim algumas coisas encaminhadas, eu devo acabar a coletiva aqui, começar a tratar disso, tem uma mensagem do meu celular aqui de um dos advogados dele, e eu devo, a partir disso, enfim, cuidar da situação do Iago, que, se eu não me engano, é um jogador que mais atuou com a camisa do Vasco no século, e que, por isso, é outro que merece todo o nosso respeito, independentemente se ele está dentro do projeto ou não, se a gente gostaria que ele jogasse ou não, não se, na minha concepção e da forma que eu fui formado e que entendo o mundo, não se desrespeita um jogador que fez 250 e tantos jogos com a camisa do Vasco. Sobre o Léo Gil, hoje, agora, na hora do almoço, 12h30, ele assinou. Na verdade, eu vou tratar como rescisão, porque fica mais fácil na prática para entender, mas o importante é que ele não atua mais pelo Vasco, ele está indo sim ao Colo-Colo. A única coisa, vocês vão ver, nos próximos dias deve sair uma extensão do empréstimo dele no BID da CBF, e aí vocês vão perguntar o porquê dessa extensão. É que, na verdade, a gente, como a janela da Arábia estava fechada, a gente teve que criar um mecanismo aqui de estender o nosso empréstimo, já suspender esse período novo de empréstimo e reemprestar ele ao Colo-Colo, onde ele vai ficar até 31 de dezembro. Então, tem uma burocracia aí de TMS, de FIFA, de sistema de transferência, que a gente vai ter que cumprir nesses próximos dias, mas todos os documentos ele já assinou aqui hoje, e, se eu não me engano, hoje à noite ele já embarca para o Chile, então a situação dele já está encaminhada e definida. O mercado sul-americano a gente analisa sim, a gente monitora sim, mas não é só o sul-americano, tá, Emerson? A gente aqui tem jogador de todo mundo. É lógico que os sul-americanos, eles acabam sendo argentinos, chilenos, equatorianos, colombianos, etc. E os Europa é muito difícil que a gente faça monitoramento de algum jogador espanhol, alemão, aí acabam sendo mais brasileiros ou sul-americanos que estão na Europa e possam voltar. O que aconteceu é importante, te agradeço a oportunidade da gente esclarecer. Do Wellington é um jogador que trabalhou comigo, inclusive, no São Paulo. Eu fui contratá-lo em Kiev, na época. Um jogador diferente, um jogador muito bom, um jogador de muita capacidade, mas que passava por problemas físicos. À época, isso se evidenciou ainda mais no tempo que ele ficou ali no São Paulo. E pela relação que eu tenho com ele, com os empresários, etc., nos foi oferecido, tá, que ele pudesse ficar aqui, se a gente podia abrir as portas do Vasco, para que ele pudesse ficar aqui, um período de 3, 4 semanas treinando, passando por avaliações médicas, nutricionais, fisiológicas, físicas, uma avaliação completa, e, eventualmente, sem que o Vasco gastasse um centavo com ele, e que, eventualmente, se ele estivesse equilibrado, se a nossa conclusão fosse positiva, aí sim a gente poderia começar a pensar em um eventual acordo salarial ou de contrato com ele, em um valor mais ou menos 10 vezes menor do que ele ganhava no Shakhtar. Então, assim, isso foi o que foi aventado, e eu me surpreendi que na manhã seguinte, a hora que alguém me falou, talvez tenha sido o pessoal da assessoria, que está todo mundo dando a contratação do Wellington Nem como certa, etc. Eu falei, bom, então já que vazaram e já que entenderam de forma errada, a gente paralisou isso. Isso não quer dizer que isso não possa acontecer, mas que nesse momento a gente não vai fazer isso, até para que as pessoas não confundam o que está acontecendo. E para explicar o porquê disso, é porque o Vasco quer, de novo, na parte médica, hoje capitaneado pelo
Rafael Cobo, que é o nosso vice-presidente, e também pelo Gustavo Fraga, que é o nosso executivo médico, junto com o Gustavo Caldeira, que é o nosso novo diretor médico. O Vasco quer ser, para mim o Vasco já é, porque eu conheço departamentos médicos do Brasil e eu acho o departamento médico do Vasco muito bom. Mas a gente quer, talvez, divulgar ou ilustrar ou botar para fora essa capacidade que o departamento do Vasco, médico do Vasco tem, para que o Vasco volte a ser referência também na parte médica. Então, para mim é um ótimo sinal que um jogador esteja procurando a estrutura médica do Vasco para ser avaliado, para ser analisado, para ser tratado, né, e para que possa ele, com 28 anos ainda, com um potencial fantástico, dar prosseguimento à carreira. Então, jogadores que eventualmente tenham essa necessidade de tratamento e etc., pode ser que a gente convide um jogador ou outro, mas para que a gente também faça esse trabalho externo para mostrar que o departamento médico do Vasco está muito alinhado com todos os outros departamentos que tem por aí. Então, isso pode acontecer. No caso do Wellington Ney, agora a gente deu uma esfriada no caso, exatamente por causa da proporção que ele tomou, porque se a história sai errada, até você explicar, isso não me agrada, então a gente travou, mas isso não quer dizer que isso não possa acontecer com ele ou com qualquer outro jogador que esteja na mesma situação, e isso não quer dizer que o Vasco está contratando esses jogadores. Quer dizer que, eventualmente, o Vasco está disponibilizando a sua estrutura para que eles possam utilizar. E